Graças a Deus, irmãos, poder estar aqui na sua companhia e abrir uma nova série de mensagens que tem esse nome sugestivo: Eleja o Presidente. Nós não vamos falar de política aqui nesse mês, mas nós queremos falar que Jesus de Nazaré é o candidato ideal para você eleger como presidente da sua vida, como governador da tua existência. E eu tenho a impressão que essa eleição do presidente vai ser uma eleição extremamente difícil para todos nós. E qualquer que seja o presidente eleito, qualquer que seja o governador que nós vamos eleger aqui para o estado de São Paulo, ele vai ter que aprender a lidar com o problema da violência, porque a violência está numa escalada absolutamente crescente. Nós vivemos um estado de violência sem precedente no nosso país. O ano passado, em 2017, foram 60 mil assassinatos no Brasil. Para você ter uma ideia, dá um assassinato a cada 9 dias. Morreu no Brasil, nesses homicídios, mais pessoas do que na guerra da Síria, em 2017. Esse número é 30 vezes maior do que todas as mortes ocorridas na Europa o ano passado. Ceará, por exemplo, é o estado em que mais a taxa de homicídios aumentou o ano passado. O Rio Grande do Norte é o estado onde mais nós temos homicídios por a questão da quantidade de habitantes. Talvez o maior exemplo de violência no nosso país é o estado maravilhoso do Rio de Janeiro, que está sob intervenção militar, e nenhuma taxa indica a redução do número de homicídios, a redução da violência. A violência é um grande drama para quem for eleito como presidente da República. É difícil ser mulher aqui no Brasil. Olha o mapa da violência aqui no Brasil. O Brasil é o 4º país no ranking mundial da violência contra a mulher. As pesquisas indicam, o Instituto Maria da Penha, Universidade Federal do Ceará, que as piores cidades para uma mulher viver no Brasil, por causa da violência psicológica, física e sexual, são Salvador, Natal, Fortaleza e cidades no interior de Pernambuco. Pernambuco teve um ano, 2009, que foram 298 mulheres assassinadas. E se você está feliz em morar em São Paulo, não fique tão feliz assim não, porque São Paulo registra um feminicídio, a morte de uma mulher, a cada 4 dias. Essa semana, por exemplo, a mídia noticiou 2 casos. E geralmente tem sido assim: pessoas se separam, o marido ou o namorado não aceita a separação, vai lá e mata. Feminicídio. É difícil ser mulher no nosso país. Eu quero pensar no mapa da violência aqui na nossa região do Alto Tietê. Itaquaquecetuba, por exemplo, é a cidade mais violenta daqui. Depois vem Suzano, depois vem Ferraz, aí vem Mogi das Cruzes. A nossa cidade de Mogi, o ano passado, 19 homicídios, 991 roubos e furtos de carro, 156 estupros, gente, 156. A gente sabe que muitas meninas que são violentadas não têm coragem de fazer um boletim de ocorrência, pela vergonha de encarar. Então esse número pode ser muito maior do que isso. E foram o dobro das ocorrências de 2016. Por isso você que é pai, por isso você que é marido, evite deixar a sua filha, a sua esposa andando sozinha de noite. Aqui em Mogi já não é mais aquela cidade tranquila de alguns anos atrás. Olha só, 4.456 roubos em geral. O roubo de cargas aumentou 40% em relação a 2016. Violência é uma questão que o presidente da República, o novo governador de São Paulo, vai ter que lidar. Mas existe uma violência, gente, que se instala na alma da gente, que nenhuma medida provisória, que nenhuma força de segurança nacional vai dar jeito de fazer recuar. Existe uma violência que fica embutida dentro da nossa alma, que se aloja lá nos recônditos da nossa natureza humana, uma agressividade, uma intempestividade, uma irritabilidade, uma violência que vem de dentro, que nenhum presidente da República vai conseguir dar jeito.
Só uma pessoa é capaz de resolver o problema da violência dentro da gente. Só uma pessoa é capaz de lidar com um homem violento e fazer com que a violência desse homem violento seja desarticulada. Jesus de Nazaré. Ele é o candidato ideal, porque ele sabe lidar com um homem violento e ele sabe lidar com a violência. E eu quero compartilhar nessa primeira mensagem da nossa série sobre a história de um homem que era um homem violento, que tinha a violência embutida dentro de si mesmo, mas ele se encontrou com Jesus de Nazaré e ele elegeu Jesus de Nazaré o presidente da sua vida, e a vida deste homem mudou. Sim, eu estou falando dele que você está pensando, o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, abra a sua Bíblia rapidamente, vamos ler esse texto que você conhece bem. Atos capítulo 9, a partir do verso de número 1. Primeira mensagem da nossa série: eleja um presidente que saiba lidar com a violência e com os violentos. Atos capítulo 9, o texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo ninguém. Pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre Saulo as suas mãos, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar, meus queridos. Pai querido, nós abrimos a Tua palavra nesta noite para falar sobre violência e para mostrar que Jesus, o candidato ideal para a gente eleger como presidente da nossa vida, para mostrar como Jesus de Nazaré sabe lidar com a violência e sabe lidar com um homem violento. Nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra ministre aos nossos corações. Somos todos cristãos evangélicos presentes aqui neste lugar, mas se porventura alguém que ainda não teve uma decisão para eleger Jesus como presidente da sua vida, que essa seja uma oportunidade de reflexão, de decisão também, Senhor. Fale conosco, ó Pai, nos ajude a olhar para a violência que muitas vezes está dentro de nós, alojada em depósitos sombrios da nossa alma.
Desarma o nosso espírito, a Deus, da agressividade, da impulsividade, da irritabilidade e da violência que se manifesta por gestos, por palavras, pelo olhar muitas vezes. Cuida da gente nessa breve reflexão, Pai. Necessitados nós pedimos e nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu gosto muito desse texto. Esse texto conta a história de Paulo, da conversão de Paulo. E Paulo foi um homem que é capaz de atestar para mim e para você essa transformação que Jesus pode fazer de dentro para fora, eliminando a violência dos esconderijos mais sombrios que nós temos. Ontem tivemos um dia muito especial lá no Lar Batista, num torneio esportivo, e eu dizia para o pessoal antes da gente começar a jogar que independente do que fosse acontecer, a gente perder ou empatar ou ganhar, que a gente precisaria se divertir e dar bom testemunho. Se divertindo e dando bom testemunho, qualquer placar era bênção. E o time de futebol, vocês sabem que futebol é um esporte que a carne às vezes fala muito alto. E o nosso time ontem deu muito testemunho. Pegou um time lá que a coisa ficou feia, houve até xingamentos e o time não reagiu. E eu fiquei pensando como no futebol nós conseguimos observar uma violência que está embutida, alojada em lugares muito sombrios, que se manifestam às vezes quando a gente menos espera. O apóstolo Paulo era um homem assim, era um homem violento. A Bíblia diz que ele nasceu em Tarso, que a sua família era uma família que tinha uma ótima condição financeira, que ele cresceu sendo instruído aos pés de um homem chamado Gamaliel. Para você que gosta de filosofia, era mais ou menos o Mário Sérgio Cortella do tempo de Paulo. Ele cresceu sendo ensinado pelo Gamaliel, e muito tempo ele foi membro do partido dos fariseus. E ele tinha uma obsessão. A obsessão de Paulo era perseguir qualquer pessoa que se levantasse para pregar sobre Jesus, que afirmasse que Jesus era um caminho que poderia levar a Deus. O Paulo, ele se especializou em perseguir os crentes, e ele era muito bom nisso. Ele consentiu, por exemplo, na morte do Estevão, que a gente conhece em Atos capítulo 7, um homem de Deus. Quando está morrendo, diz o texto lá que o seu rosto resplandece como se fosse o rosto de um anjo. Quem é que trama por Estevão ser preso, ser torturado e executado? O Saulo. Atos capítulo 7 diz isso. Saulo, por exemplo, ele foi um homem responsável pela orfandade de muita gente no Novo Testamento. Muitos filhos e filhas não tinham mais os seus pais vivos, porque o Paulo perseguiu e entregou esses homens para serem executados, porque eles criam em Jesus. O texto que nós lemos fala que ele se encontra com Jesus, e há uma experiência nessa estrada de Damasco que muda a história da vida do Saulo. Esse homem violento, esse homem iracundo, esse homem que é agressivo, impulsivo e impetuoso, ele se encontra com Jesus. E a história de Paulo é a história de alguém que passa a não ser mais um perseguidor do Evangelho, mas passa a ser um perseguido por causa do Evangelho. Um homem que tem a sua vida transformada, mas ele era um homem violento, cruel e sanguinário. Quando nós pensamos em violência, a gente lembra o que está acontecendo no nosso país. Por causa da eleição, nós temos dois polos. Nós temos uma turma da esquerda que é capaz de defender o ex-presidente Lula e sair às vias de fato por conta dele. E nós temos uma direita que é capaz de defender todos os outros candidatos e sair no tapa em defesa deles. É por isso que ocorreu um atentado essa semana contra um dos candidatos. E nada, gente, nada justifica a violência. Mas eu não estou falando dessa violência só das pessoas que estão por aí no mundo sem ter Jesus.
Eu me refiro a uma violência que está dentro do meio evangélico, também quando o assunto é político. Essa semana, para minha tristeza, eu ouvi um comentário de uma pessoa que eu admiro, que é membro de uma grande igreja batista em São Paulo, que é jornalista, e ele fez várias acusações sobre quem vai votar em determinado candidato. E aí fizeram comentários contra, e eu vi esse homem perder as estribeiras e colocar palavrões no seu Facebook, e ofender e agredir, como qualquer pessoa não crente está fazendo. E esse é o resultado de uma violência que fica dentro da gente e que nos torna intolerantes. A gente não consegue tolerar uma opinião diferente da nossa. A gente não consegue conviver com quem pensa diferente da gente. Nós não conseguimos lidar bem com quem não torce para o nosso time. E a nossa intolerância muitas vezes traz para fora o pior que há em nós. Uma violência nas palavras, nos gestos, no olhar, e muitas vezes a gente chega às vias de fato. Eu fico pensando, se alguns pais parassem para pensar como fica uma criança que é espancada por você na hora da sua fúria. Fico pensando se algumas mães poderiam pensar nos estragos que fazem nos seus filhos, quando em vez de disciplinar, espancam, deixam marcas, hematomas. Essas crianças vão seguir, e a psicologia diz que elas podem ter 3 caminhos. Elas podem se tornar igualmente violentas, ou elas podem se transformar em pessoas totalmente inseguras, porque são reprimidas com os tapas, com as agressões. Ou terceiro, elas podem ser pessoas absolutamente amedrontadas, vão viver com medo de tudo e de todos, nunca vão chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque isso é herança de pais que são violentos, estúpidos, que não conseguem corrigir sem espancar. Fico pensando na violência de mulheres que são marcadas pela dor porque os seus maridos batem nelas. E essas mulheres às vezes não conseguem olhar para uma outra pessoa olhando nos olhos, porque a vergonha da dignidade que ela perdeu sendo espancada impede. Não consegue olhar para frente, só olha para baixo. Nós vemos pessoas que são marcadas pela violência de agressões verbais. No início desse ano eu fiz um casamento de uma pessoa que não é aqui da nossa igreja. Eu fui fazer o casamento, mas antes eu pedi para fazer o aconselhamento de noivos. E ela veio com o seu noivo aqui, e aí ela começou a contar as coisas, e aí ela abriu o coração e disse assim: pastor, eu não vou convidar o meu pai para entrar comigo no casamento. E eu falei: por que você não vai fazer isso? Não, pastor, meu pai sempre me humilhou, meu pai sempre me chamou de vagabundo, meu pai sempre falou que eu não ia vencer na vida, e no momento mais feliz da minha vida eu não quero que ele participe. Olha que situação de uma moça de 22 anos que guarda uma profunda mágoa do seu pai. Sabe por quê? Porque às vezes nós pais, mães, nós erramos muito quando nós corrigimos nossos filhos, e por causa da violência das nossas palavras nós deixamos cicatrizes enormes nelas, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Gente, eu queria pensar com você que se Jesus é o candidato ideal para transformar uma história como a de Paulo, uma história que você não acredita que vai mudar, e mudou, Jesus de Nazaré continua tendo o mesmo poder para lidar com a violência e para lidar com um homem violento. Quero afirmar 3 verdades com vocês aqui. Primeiro, Jesus é o candidato ideal para transformar a violência de uma pessoa e mudar isso, porque ele é capaz de transformar e redirecionar o alvo da nossa vida. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam:
Não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém, aqueles que invocam este nome, e não veio para cá justamente para levar presos ao chefe dos sacerdotes. Jesus transforma e redireciona o alvo da nossa vida. Qual era o alvo da vida do apóstolo Paulo? O alvo da vida do apóstolo Paulo antes da conversão, quando ele se chamava Saulo, o alvo de vida, o projeto de vida, o foco da vida dele era perseguir os crentes, era colocar na prisão para que eles fossem torturados e executados pelo Império Romano, porque eles acreditavam que Jesus de fato era o único Senhor e não César o imperador. Esse era o grande foco da vida do Saulo. Ele viveu a vida toda inteirinha concentrando essa sua vida em perseguir crentes, em acabar com qualquer pessoa que falassem que seguiam o caminho, como era conhecido o Evangelho naqueles primórdios do Novo Testamento. Só que o Saulo, ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, e aí a vida dele toma um outro rumo, toma uma outra direção. O foco da vida dele é consertado, por quê? Porque agora ele entende que aquela violência que tem dentro dele, por causa do milagre da conversão, essa violência aos poucos ela vai sair. Aos poucos, porque nós veremos alguns episódios em que o velho homem do Saulo vai se manifestar. Mas é impressionante como o foco e o alvo da vida do Paulo muda depois da conversão, porque ele não é mais um perseguidor dos cristãos, ele tem uma nova missão. Qual é a missão do Paulo? Atos capítulo 20, verso 24. Contanto em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta, de anunciar o Evangelho. A missão do apóstolo Paulo é redirecionada, porque ele vai se encontrar com Jesus e vai eleger Jesus presidente da sua vida, e Jesus vai tirar essa violência, dando uma nova missão para ele. Sabe, gente, eu não sei se você é uma pessoa violenta. Ah, pastor, eu não sou não, nunca bati em ninguém, eu sei tratar bem os meus filhos. Já brigou com alguém por causa de futebol? Já perdeu as estribeiras por causa de política? Já brigou com alguém quando é contrariado? Então há uma intempestividade, uma irritabilidade que toma conta do seu coração. E Jesus ainda não é o Senhor absoluto do seu temperamento, porque você ainda não tem o fruto do Espírito Santo, que se chama domínio próprio. E quanto mais a gente conhece Jesus, e quanto mais Jesus reina na nossa vida, mais esse aspecto do fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, ele aparece, e a gente acaba segurando esse nosso temperamento, que nos leva muitas vezes a cometer deslizes, como numa partida de futebol. A gente começa a se controlar mais, porque Jesus redireciona a nossa vida, porque Jesus muda o foco da nossa caminhada. Jesus é o presidente que a gente tem que eleger na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é capaz de fazer isso, transformar a nossa vida, redirecionar a nossa vida. Em segundo lugar, Jesus transforma a arrogância e flexibilidade em humildade. Vamos ver esse texto na sequência. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 11. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, pois ele me é útil para o ministério. Eu quero explicar essa história. O apóstolo Paulo, ele é um homem que ele vai passar por uma transformação na vida dele. Essa transformação que o apóstolo Paulo vai enfrentar na vida dele, não é uma transformação instantânea. Ele se converte, ele muda totalmente, não. Ele se converte e há mudanças que são gradativas na sua vida, mas mudanças que a gente percebe a olhos nus. Há um episódio que acontece em Atos capítulo 15, a partir do verso 36. O Paulo está formando a segunda equipe que vai fazer a viagem missionária, a segunda que ele vai realizar. E ele tem uma divergência com Barnabé, o seu mentor.
O Barnabé quer levar o seu sobrinho. Quem é o sobrinho do Barnabé? O João Marcos. Mas o João Marcos tinha ido na primeira viagem e por alguma razão ele abandonou a equipe missionária. O Paulo, ele é um sujeito intolerante ainda. Ele ainda é inflexível. Ele não quer dar uma segunda chance para o João Marcos. O Barnabé diz assim: mas Paulo, o João Marcos aprendeu uma lição, ele pode ser útil para a gente, eu levo e eu me responsabilizo. O Paulo diz não, ele não vai. Anos mais tarde, o Paulo, que é esse sujeito arrogante, inflexível ainda nesse episódio, ele vai ter a sua vida transformada. Deus vai trabalhar na vida do apóstolo Paulo. O Espírito Santo vai gerar outros aspectos do fruto do Espírito Santo na sua vida. E ele vai ter humildade de escrever essa palavra, reconhecendo: olha gente, me tragam o Marcos, que é o João Marcos, me tragam, pede para ele vir me ajudar, eu estou precisando dele, ele é importante para mim. O apóstolo Paulo, que era um sujeito absolutamente agressivo e arrogante, dizem que quem é violento também é orgulhoso. Dizem que quem é intempestivo, quem é agressivo, também tem como defeito o orgulho, a arrogância. Mas o Espírito Santo vai tratar com o apóstolo Paulo e vai mudar essa arrogância, essa inflexibilidade dele, dando-lhe humildade para escrever esse texto aqui. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Eu vibro com essa história do apóstolo Paulo, porque quando nós elegemos Jesus para ser o presidente da nossa vida, para governar a nossa existência, Jesus vai moldar a nossa vida, vai moldar o nosso caráter, vai fazer com que a nossa arrogância ela se transforme em humildade, vai fazer com que a nossa inflexibilidade se transforme em leveza. A gente não precisa estar certo o tempo todo, a gente não precisa bater na mesa o tempo todo, a gente pode ser mais flexível. Isso vai acontecer com o apóstolo Paulo. Sabe, gente, às vezes nós precisamos ter mais flexibilidade nas nossas opiniões. A gente precisa aprender a conviver com pessoas diferentes. Aqui nesta igreja, como qualquer outra igreja, nós temos pessoas que vão votar no PT. Aqui na nossa igreja, como em qualquer outra igreja, nós temos pessoas que vão votar no PSDB. Propostas absolutamente distintas. Aqui nesta igreja nós temos gente que tem um gosto maravilhoso de ser corintiano como o irmão Expedito. E nós temos pessoas que têm um mau gosto de ser palmeirense como o irmão Paulo Seno. Mas a gente pode conviver com flexibilidade, com leveza. Se o nosso time perdeu, a gente pode abraçar quem ganhou, porque a gente não precisa ofender o outro, a gente não precisa fazer bullying com o outro, porque a gente aprende a ter humildade, a tratar o outro como sendo superior a nós mesmos. Isso, irmãos, só Jesus, o candidato ideal para elegermos presidente da nossa vida, pode fazer. Só Jesus. A igreja é o único lugar em que a gente junta tantas pessoas diferentes e faz com que essas pessoas diferentes se unam em torno de um objetivo comum, que é o Evangelho, para se dar bem, para se respeitar e ter humildade no relacionamento. Você tem sido uma pessoa humilde? Ou você tem sido inflexível? Você quer empurrar abaixo a goela dos outros, a sua opinião sobre política, por exemplo? Jamais vocês me ouvirão falando aqui em quem eu vou votar, em quem você deve votar, porque eu vou votar nessa pessoa. Jamais.
Eu vou sempre respeitar a sua opinião, como eu espero que você respeite a minha opinião. Porque somos diferentes, mas nós temos algo que nos une, que é muito maior do que qualquer critério político que a gente tenha, de que qualquer time de futebol que a gente torça, que é o sangue de Jesus que nos uniu. E se a gente não valorizar isso, nós vamos perder amizades por conta de divergências políticas. Nós vamos ofender os outros por conta de coisas que não valem a pena. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Jesus transforma a agressividade e rudeza em amorosidade. Jesus transforma a agressividade e rudeza em amorosidade. Olha que textos maravilhosos do apóstolo Paulo. Ele, um homem agressivo, colérico, que tem um encontro com Jesus, e Jesus vai mudar a vida dele, e ele vai se transformar numa pessoa que vai abrir mão da sua rudeza, dessa sua intempestividade, impetuosidade, e ele vai se transformar numa pessoa amorosa. Atos 20, verso 31. Por isso vigie, lembre-se que durante 3 anos eu não cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Com lágrimas. Olha o que ele escreve para Timóteo. Timóteo, meu amado filho. O Paulo era um homem extremamente violento e impetuoso. Ele não era uma pessoa relacional. Ele não era uma pessoa que tinha muitos amigos. Ele foi treinado para ser o melhor. Ele foi treinado para ser, dentro das suas tarefas, uma pessoa extremamente eficaz e eficiente. Mas ele era um homem rude. Ele era um homem violento. Até eleger Jesus como presidente da sua vida. As coisas começam a mudar. Esse homem, ele vai se transformar numa das pessoas mais relacionais que o Novo Testamento registra. Depois de Jesus, Paulo é aquele que mais desenvolve amizades, relacionamentos. É um homem que não chorava, mas agora chora. Chora pelas pessoas. É capaz de se emocionar com as pessoas. É capaz de reconhecer que errou com João Marcos. É capaz de chamar o Timóteo, que ele ganhou para Jesus, discipular o Timóteo. Dizer que ele é seu filho amado. Dizer numa outro texto, que ele chora todas as vezes que se lembra dele. Porque esse homem é um homem sensível. Porque ele foi transformado por Jesus. Quem é que escreveu 1 Coríntios capítulo 13? É esse homem irascível, iracundo, de Atos capítulo 9, o Saulo. Esse homem que o verso 1 do capítulo 9 diz que ele respira ameaças e morte. Você conhece alguém assim? Que respira ameaças de morte? Eu lembro daquele filme, a última versão dele, o Karate Kid. A última versão, que tem aquele garotinho que é rodado lá na China nessa versão, e que o inimigo dele é o Shang. Lembra-se do Shang? Aquele garotinho chinês? Quando eu penso nesse texto, eu lembro do Shang, porque o Shang estava sempre com um ar ameaçador, sempre querendo brigar, sempre querendo afrontar. Paulo era igualzinho ao Shang, e muito pior, porque ele tinha o poder de afrontar os outros. Jesus muda a vida do Paulo. Paulo é capaz de escrever um hino ao amor, dizer que o amor é paciente, dizer que o amor é bondoso. A gente não consegue imaginar que uma história como a de Paulo pode ser modificada. Pois é, uma história como a de Paulo pode ser modificada sim. Porque quando Jesus é eleito presidente da nossa vida, Jesus é capaz de transformar a rudeza em amorosidade. Alguns irmãos aqui têm a oportunidade de conhecer a história. E alguns me falam assim: pastor, o senhor não me conhecia antes de estar na igreja, pastor?
demais. Eu era cruel demais. E eu fico impressionado, porque não parece. Jesus é capaz de transformar agressividade e rudeza em amorosidade. Como é que eu termino essa primeira mensagem da nossa série? Eu termino dizendo que Deus mudou a história do Paulo, porque não existem histórias impossíveis de serem transformadas e alteradas. Não existe. Se Jesus for eleito o presidente da nossa vida, não existe uma história que fique do mesmo jeito. Jesus sempre vai transformar para melhor. Ninguém fica do mesmo jeito depois que cruza com Jesus e o elege presidente da sua vida. Ninguém. Sabe qual é a plataforma de Jesus em relação à violência? Jesus é capaz de transformar a violência de dentro para fora. Ele transforma a agressividade em amorosidade, em humildade, em tolerância. Medida provisória de governo nenhum vai transformar a história de gente violenta, a não ser que essas pessoas violentas elejam Jesus como presidente da sua vida. Se a gente fosse convidar o apóstolo Paulo para pregar na nossa igreja, no Congresso Adore de 2018, e a Priscila fosse montar um cartaz, ela colocaria essas referências. Ela não, o William, o nosso diretor de comunicação, colocaria essas referências. Não percam o Congresso Adore de 2018. Estará conosco o apóstolo Paulo, ex-perseguidor de crentes, ex-cego momentaneamente, e ex-crente palito de fósforo. Jesus é capaz de transformar gente como o apóstolo Paulo, como você e como eu, tornando essas pessoas que o elegem como presidente da sua vida em servos de Jesus. Sabe qual é a apresentação de Paulo em todas as suas cartas? Paulo, servo de Jesus. Vamos orar? Pega a sua fronte, que o Senhor já está vindo aqui. Pense comigo. Quem é você quando ninguém está vendo? Aqui da igreja. Quem é você lá na sua casa? Nas discussões que você tem dentro de casa? Quem é você quando você está jogando futebol? Quando você está assistindo uma partida de futebol? Quem é você numa discussão sobre política? Quem é você quando alguém pisa no seu carro? Será que você não é uma pessoa intolerante demais? Inflexível demais? Pavio curto demais? Será que você não é um crente palito de fósforo? Está sempre esquentando a cabeça, está sempre ofendendo, está sempre sendo impulsivo, está sempre querendo tirar satisfação com todos e com tudo. Você precisa chamar Jesus para governar o teu temperamento. Sim, Jesus já é Senhor da sua vida, você já é salvo, mas talvez Jesus ainda não controle o seu temperamento. Talvez você seja uma pessoa violenta demais. Deixe Jesus, presidente da sua vida, governar o teu temperamento. Ele pode transformar você. Ele pode transformar a história da sua vida. Pai querido, abençoa a tua palavra, Senhor, no coração de cada pessoa que está ouvindo aqui neste lugar. Abençoa a tua palavra nos corações daquelas pessoas que ouvirão essa mensagem pelo nosso canal no YouTube também. E que cada dia, Senhor, cada dia, possamos fazer com que Jesus, o presidente da nossa vida, possa governar mais e mais o nosso caráter. Que a gente possa, Deus, submeter o controle da nossa vida para Jesus, o nosso Senhor.
Que a gente possa sair pensando nessa palavra que ouvimos hoje, Pai. E que essa palavra que ouvimos hoje faça sentido para nós nesta semana. Pedimos bondosamente todas essas coisas, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém.